tema da minha mensagem hoje é vencedores que permanecem. Diga amém. Essa é o centro da nossa visão. Nós entendemos isso. Tudo que nós fazemos servindo ao Senhor, nós compreendemos que há uma diferença entre salvação, aqueles que são salvos, vão ser salvos eternamente, vão estar com o Senhor. Mas existe uma recompensa. E essa recompensa, nós entendemos biblicamente que essa recompensa é para aqueles que vencem, para aqueles que vão até o fim, para aqueles que permanecem, é para os vencedores. Vai haver um momento em que todos nós estaremos no Senhor, e vai ter uma diferença daqueles que são vencedores, que permaneceram até o fim, daqueles que foram salvos. Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, a qual Deus prometeu aos que o amam. Apocalipse também, no capítulo 3, um pouquinho mais na frente, no verso 11, diz assim: venho sem demora, conserva o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer que pode ser perdida. Então, o que é então ser vencedor? Ser vencedor é ser alguém escolhido por Deus? Será que ser vencedor é isso? É alguém que foi escolhido por Deus? Será que ser vencedor é alguém que busca a Deus? Alguém que busca a Deus é vencedor? Ser vencedor é alguém que tem a aprovação de Deus, que Deus falou, selou, está aprovado? Será que ser vencedor é aquele que tem a unção de Deus? Será que ser vencedor é quem tem um coração humilde, simples? Ser um vencedor é ter um coração cheio e apaixonado pelo Senhor? Será que ser vencedor é alguém que tem seguidores? Porque um líder, um vencedor, ele tem que ser líder, ele é um líder, ele tem seguidores. Ser vencedor é ser vencedor nas adversidades, ser vencedor é ser vencedor nas guerras, nas lutas. Se ser vencedor é ter todas essas coisas, Saul foi um vencedor. O rei Saul foi um grande vencedor. O homem pode ter bons resultados, o homem pode ter grandes conquistas, muitas vitórias, mas pode não ser de fato um vencedor. Podemos ter grandes conquistas, grandes vitórias e não ser de fato um vencedor. Porque se nós dissermos que vencedor é ter todas essas coisas aqui que eu mencionei, nós diríamos que Saul foi um vencedor. Porque essas coisas, esses elementos são fundamentais na vida de um vencedor, e essas coisas estavam presentes na vida de Saul. Ser vencedor, então, é ser escolhido por Deus, porque Saul foi escolhido por Deus. Lá em 1 Samuel, no capítulo 9, diz que o Senhor, quando Samuel chegou, quando Deus foi escolher o rei, ele falou para Samuel: esse é o homem. Esse homem foi escolhido por Deus. Mas tem um outro também que foi escolhido por Deus, foi escolhido pelo próprio Jesus. Judas foi escolhido por Jesus. Salomão também foi escolhido por Jesus. Por Jesus não, pelo Senhor. Por Jesus, né? Então ser vencedor é buscar a Deus. O vencedor é aquele que busca a Deus. Saul buscou a Deus. Está escrito em Samuel, no capítulo 9, verso 6. Quantas pessoas na hora da adversidade, no meio dos problemas, buscam a Deus? Saul, na hora das adversidades, na hora das lutas, na hora dos problemas, ele procurou o homem de Deus, ele procurou o profeta, ele foi buscar o Senhor. Teve um outro jovem, um outro homem também, um jovem rico, a Bíblia o chama de jovem rico. Ele buscou a Deus, mas não foi o bastante. Ele queria reinar com o Senhor. Ele fala com Jesus: Senhor, eu quero fazer parte do teu reino. E o Senhor diz o que para ele? Vá, vende tudo que tem e segue-me. Seguir ao Senhor, buscar a Deus na vida daquele jovem, buscar a Deus não foi o suficiente para ele ser vencedor. Ser vencedor é ser aprovado por Deus, pois Saul também foi aprovado por Deus. Ele recebeu a aprovação de Deus, ele foi ungido rei, foi ungido pelo Senhor em Samuel, no mesmo capítulo 9, no verso 17. Saul também recebeu unção. Ele recebeu uma unção de Deus. A Bíblia diz em Samuel, um pouquinho mais na frente, no capítulo 10, no verso 1, diz que ele recebeu uma unção de Deus, teve unção de Deus. Ser vencedor é ter um coração humilde.
Se for ter um coração humilde, Saul tinha um coração humilde. Ele teve um coração humilde. Veja como que foi a humildade de Saul. Depois de ser aclamado rei, ele continuou fazendo as mesmas coisas, cuidando do gado da sua família. Tem uma frase famosa de Abraham Lincoln. Ele diz assim, se queremos pôr à prova o caráter de um homem, dê a ele poder. Saul recebeu poder, mas ele continuou fazendo as mesmas coisas. Pensa comigo, um dia você acorda plebeu e no outro dia você acorda rei. Fala a verdade, você continuaria fazendo a mesma coisa que você fazia antes? Pois Saul tinha um coração humilde e continuou fazendo a mesma coisa. Eu acho que se eu fosse ungido rei, na hora eu ia falar, não, tem que ter um palácio, tem que ter uma carruagem do ano, não é? Tinha que ter, não, tem coisas que eu não fiz agora como rei. Você também faria a mesma coisa, sim ou não? Imagina, agora você pode todas as coisas, você é rei. Não tem mais limite financeiro para nada que você tenta pensar e fazer. Você ia continuar morando onde você estava, na sua casa, fazendo as mesmas afazeres que antes? Duvido, ninguém faria. Pois Saul era um cara humilde. Ele voltou para a casa dos seus pais e continuou fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes. Ser um vencedor é ter um coração cheio de compaixão, porque Saul era um homem cheio de compaixão. A Bíblia diz que quase todos os milagres que Jesus fizeram, os textos dizem assim, e Jesus, movido de íntima compaixão, curou, salvou, tocou, libertou. O povo de Jabes, eles estavam passando por uma situação terrível. Os amonitas haviam cercado e eles estavam em apuros e eles iam morrer. E eles então apelam para o rei dos amonitas para que fizesse aliança com eles. Mas o rei dos amonitas disse, olha, nós fazemos aliança com uma única condição. Permita que nós furamos o olho de todo homem, o olho direito de todos os homens. Aí ele não poderia mais ser guerreiro, porque se ele perde um olho, o olho direito, ele não tinha como mais lançar flechas, nem lutar com a espada, por causa do escudo que eles levantavam, cobria exatamente um lado esquerdo e o olho direito, não tinha como lutar. E eles falaram para o povo de Jabes, se vocês furar o olho direito de todo homem, nós faremos aliança. O povo entrou em pânico, começou a chorar, e aí pediu socorro para os irmãos de Gibeá, e eles não fizeram nada, eles choraram só, eles ofereceram só as suas lágrimas, não ofereceram ajuda, não vamos fazer alguma coisa, choraram desesperadamente, mas não tomaram nenhuma atitude, não fizeram nada. Agora veja a atitude de Saul. Quando Saul chega da cidade, e ele vê o povo chorando, e ele fala, o que está acontecendo? Aí eles disseram, olha, o povo de Jabes está sendo oprimido pelos amonitas, e eles vão matá-los, se eles quiserem fazer aliança, vai ter que furar um olho direito. Saul fica indignado, e ele então fica indignado e toma uma atitude em favor dos irmãos de Jabes. Ele diz, nem que eu morra, mas nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos tomar uma posição, nem que eu morra. Veja aqui, atitude de Saul. Ser um vencedor é ser um grande líder, porque Saul também foi um grande líder. Perceba a liderança dele. Assim que ele soube disso, dessa situação, que os irmãos estavam sendo ameaçados de morte ou de cegueira, nunca mais eles poderiam lutar, não seriam mais guerreiros. Ele é um grande líder, cheio do Espírito Santo, valente, indignou pela honra de seus irmãos, e agora como rei ele toma uma atitude. Agora como rei, Saul toma providência. Então ele manda mensageiros para toda a terra de Israel, chamando e convocando o povo para a guerra. E você sabe como que ele convenceu o povo de ir para a guerra? Ele matou 2 bois, esquartejou o boi em pedaços e mandou mensageiros por todos. Ele não tinha muito tempo, ele tinha só um dia, e ele manda por todo Israel um mensageiro dizendo,
farei assim com os bois de quem não seguir Saul. Olha, o cara é um grande líder, uma estratégia, precisava de exercer autoridade. Naquele momento, Saul estava se firmando como rei. Então ele foi muito sábio, porque se fosse diferente, olha o grande líder que ele era. Se fosse diferente, o povo de Israel não ia seguir Saul. Mas ele usou de uma estratégia sábia, poderosa, e o povo todo se moveu. Os mensageiros precisavam, como eu disse, ser rápidos, porque eles tinham apenas um dia de prazo. O tempo era curto, e Saul então manda mensageiro ao povo de Jabes, dizendo que no dia seguinte, o exército de Israel os livraria da mão dos amonitas. Olha só o povo que estava desesperado, não tinha saída, não sabia mais como fazia, agora já estava cheio de esperança. Cheio de esperança. Saul vem com o exército de Israel e nos livrará. Agora eles estavam alegres. Aqueles que clamavam, que choravam, sabia que o socorro vinha através do exército, através de Saul. Os amonitas acreditavam que o povo, a tribo de Jabes, ia se entregar, porque não tinha saída para eles estavam já contando com a vitória. Mas Saul prepara estratégia de guerra. Ele separa o exército em três pelotões e ataca eles sem eles perceber. Sorrateiramente ataca os amonitas. E a Bíblia diz que os que ficaram vivos não ficaram juntos. Não ficou duas pessoas juntas. Espalhou os que estavam vivos, se dispersou por toda a terra. Grande estrategista. Olha que homem de guerra, olha que estratégia. Com isso, Saul demonstrou honra. Com isso, Saul demonstrou liderança. Com isso, Saul demonstrou compaixão. A aprovação de todos que ele era de fato um rei escolhido por Deus. Aí o povo todo vai a Gilgal, ali definitivamente selar Saul como rei perante o Senhor, onde eles levaram oferta pacífica. Aleluia. Nós podemos dizer que Saul foi um vencedor, ou nós podemos dizer que Saul foi derrotado. Ele foi vencedor ou foi derrotado? Olha, ele foi chamado por Deus, foi ungido por Deus, foi escolhido por Deus, vitorioso em batalhas, aclamado pelo povo como líder poderoso que ele era. Então, o que é ser vencedor mesmo? Você é um vencedor? Nós somos vencedores? Saul aqui foi um homem de vitórias, foi um homem de lutas. Mas, lamentavelmente, Saul não foi um vencedor. Ele foi um derrotado. Porque vencedor é chegar no fim. Apocalipse diz, guarda a tua coroa. Bem-aventurado aquele que chega até o fim. Então, ser vencedor é chegar até o fim. Então, ser vencedor não é vencer as circunstâncias. Ser vencedor não é os meios, mas é o fim. Vencedor é aquele que vai chegar até o fim. A Bíblia fala de ponta a ponta sobre isso. Daqueles que perseveram, daqueles que chegam ao fim. Ser vencedor, vou te dar um exemplo de ser vencedor é chegar no fim. Quem assistiu o jogo ontem do Flamengo? 5 minutos para terminar, não tinha terminado a brincadeira. Deixa isso para lá. Ser vencedor é chegar ao fim, é concluir. Sabe, aqueles que terminam bem. Paulo foi um vencedor. Ele disse assim, combati o meu combate, completei a carreira, cheguei ao fim. Ser vencedor é chegar ao fim. Esse é o meu grande clamor, Senhor. Eu preciso chegar até o fim. Conserva-me, livra de desonrar o Senhor, de pecar contra o Senhor. Paulo diz para Timóteo, ele diz, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o final. Ser vencedor é chegar ao fim. Saul não foi um homem de êxito, porque Saul não foi um homem de fim. Foi um homem de meios, mas não chegou até o fim. Paulo diz, eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Eu vivi a vida, lutei e cheguei ao fim. Ser vencedor
Não é só vencer as adversidades, porque Saul, se fosse vencer as adversidades, Saul teria sido um vencedor, porque ele venceu muitas adversidades, ele venceu muitas lutas, foi humilde, foi guerreiro, mas não foi um vencedor. Quer ver mais? Quando Saul teve a vitória sobre os amonitas, Israel agora queria dar cabo nos irmãos de Israel que não receberam Saul como rei. Então ele falou assim: agora que o Senhor é rei, que todos reconhecem isso, tinha uns de Israel que não aprovaram Saul como rei, e o povo de Israel falou: vamos dar cabo neles agora. Mas veja o que Saul fez. Ele diz: não vamos rebelar, não vamos fazer nada contra esse povo, nada contra eles, porque hoje o Senhor salvou Israel. É tempo de celebrar. Olha que coração, demonstrou compaixão, compaixão pelos adversários, compaixão pelos irmãos. Ele começou muito bem. Começou muito bem. Saul buscou a Deus na hora da adversidade, venceu batalhas, foi reconhecido diante do povo como homem bom, homem justo, mas ele não chegou até o fim. Ele não completou a sua vida como homem de Deus. No final da sua vida, ele desperta do Senhor, dispersa, fez coisas horríveis. Essa é a minha preocupação. Eu oro sempre a Deus, para que Deus me conserve, para que Deus me abra os olhos, para que Deus me dê sabedoria, não só a mim, mas a você, a igreja. Porque, olha, ser vencedor, então, não é vencer as adversidades. Ser vencedor é chegar ao fim. Então, se isso não é ser vencedor, tudo isso, pastor, que o senhor falou aí, todas essas coisas, se não é ser vencedor, o que faltou? O que faltou na vida de Saul para que ele pudesse ser vencedor? O que faltou na vida dele? Eu quero falar de 5 coisas que faltou na vida de Saul e que não o fez vencedor. Faltou essas 5 coisas na vida dele. Quantas coisas eu disse? 5 coisas. 5 coisas. A primeira delas é obedecer. Diga comigo, a primeira coisa. Obedecer. Ele não obedeceu a Deus quando Samuel disse para ele: espera 7 dias, até que eu chegasse, para que sacrifiquemos juntos ao Senhor. Ele não espera. Qual que era a crise dele? Chegando o 7º dia, o povo começou a dispersar, o povo começou a ir embora, e ele não confia a Deus, ele não confia no Senhor. Então ele querendo manipular o povo, querendo segurar o povo, não confiando na palavra de Deus, na palavra do profeta, ele então faz sacrifício quando o Senhor diz para ele: espera. O Senhor disse: espera. Então sabe qual que é o segredo? Um dos segredos do vencedor são aqueles que obedecem. Aqueles que obedecem. Esse é um dos segredos. Tem coisas na minha vida cristã, eu como pastor, tem coisas que eu nem entendo, mas eu obedeço. Tem coisas que eu não compreendo. Confesso aos irmãos, tem coisas que eu faço por obediência. A vontade muitas vezes é de mudar uma porção de coisas. Acho que eu vou mudar isso. Muitas vezes eu quero mudar a orientação que eu recebi. Mas a bênção do Senhor está na obediência. A bênção do Senhor está na obediência. E são detalhes, são coisas às vezes pequenas, que vai nos garantir permanecer até o fim. Sabe, nós somos pegos, não é nas grandes coisas às vezes nas coisas pequenas. Você percebe que Saul fez, aparentemente, não foi tão grave assim. Olha o que ele fez, ele só fez sacrifício ao Senhor, ele fez culto ao Senhor, quando o Senhor falou para ele: espera. Não, eu vou fazer o culto, vamos fazer um sacrifício aqui. Samuel está demorando, ele falou: esperar? Não, mas vamos fazer o culto. Olha o que ele fez, aparentemente parece ser pequena. Parece que o que Davi fez foi algo pior, foi muito pior o que Davi fez. Davi cometeu adultério. Davi assassinou o esposo da mulher que ele cometeu adultério. Olha como foi grave o que Davi fez. Parece que foi muito pior do que o que Saul fez. O que Saul fez foi tentar fazer a obra de Deus, servir a Deus de maneira leviana. Foi isso que ele fez. Não foi como Deus ordenara.
Não foi do jeito que Deus falou. Deus falou, faça dessa maneira. Ah não, mas parece que se fizer assim é melhor. Se eu vou fazer de um outro jeito, assim é melhor. Nós precisamos de saber, de entender, de ter revelação se aquilo que nós estamos fazendo é de fato a maneira que Deus ordenou, a maneira que Deus falou. Se nós estamos sendo zelosos naquilo que Deus colocou nas minhas mãos, nas suas mãos para fazer. Porque a responsabilidade de Deus não é só minha, só do pastor. É sua também, é de todos nós. Será que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo é de acordo com aquilo que Deus falou para fazermos? Você está fazendo aquilo que Deus falou? Precisamos de saber disso, porque para no final, nós não perdemos a coroa, que está preparada. Então perdemos, às vezes, é por coisas pequenas. A recompensa não é para aquele que fez, a recompensa não é para aquele que faz, a recompensa é para aquele que termina, para aquele que vai até o fim, que é fiel até o fim, para aqueles que terminam bem, para aqueles que concluem. Sabe, nós temos que ser criteriosos naquilo que Deus falou. Como nós somos tentados às vezes a dar um jeitinho, né? Não, vamos fazer assim. Olha, Naamã vai até o profeta diz para ele, vai ao Jordão e mergulha 7 vezes. E se ele tivesse mergulhado 5? Não, 5 está bom. Só 5 está bom, não. 7 vezes, por que tem que ser 7? Por que tem que ser 7? Não, e se for 6 vezes, pode ser 6 vezes, véio. Por que não pode ser 6? É porque o Senhor falou que é 7. Ah, mas eu não entendo, tem que ser 7? Não, 6 vezes está bom, véio. Não, a bênção estava se fosse 7 vezes. O Senhor diz para Josué, vocês vão rodear a cidade de Jericó 7 vezes, 7 dias, e as muralhas vão cair. Ah não, 7 dias? Não, se for 5 dias, se for 6 dias, tem que ser 7 volta. Para obter a vitória, tinha que ser 7. A recompensa era para que fizesse 7. As coisas de Deus têm que ser com muito zelo. As coisas que nós fazemos para o Senhor têm que ser muito criteriosas, porque Deus leva as coisas muito a sério. Nós não perdemos o coração com as coisas grandes, não. É por falhas pequenas, por não ser zeloso naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Perdemos a coroa por fazer a obra de Deus de maneira relaxada, de qualquer jeito. Se é para Deus, serve. Não, Deus serve. Eu estou falando, perdemos a coroa, eu não estou falando de salvação. Perder a coroa é perder a posição. Porque uma vez que somos salvos, sempre salvos. Não perdemos a salvação, mas nós perdemos a recompensa. Nós perdemos a coroa, a qual Deus preparou para nós, para você, quando não fazemos as coisas de Deus com zelo. Com zelo. Meu Deus, como eu sofro com isso, quando eu vejo muitos irmãos, muitas pessoas não fazem a obra de Deus com zelo. O problema de Saul não foi algo grave, assim, gravíssimo, afinal de contas ele só fez um culto antes da hora, mas faltou o critério. Vou fazer de qualquer jeito, vou fazer da minha maneira, do meu jeito. Tem gente que, nós temos líder de célula, eu estou falando isso porque eu já vi, nós temos líder de célula que vai para a célula, você recebe a palavra, vai para a célula e nem prepara. Faz a obra, você é um líder de célula, em vez de ser zeloso com as coisas de Deus, não pega a palavra, aí ele fala, não, é para Jesus, serve, não serve, não prepara, não investe tempo na preparação, não lê, não ora, não se prepara. Não, eu vou chegar um pouquinho atrasado, ninguém repara não, ninguém vê, Deus vê, o Senhor vê. Não, mas é só uma música, é só um cântico, não tem que ter tanto assim não precisa ser tanto assim não. Qualquer jeito serve, não serve. Para Deus só serve se for o melhor. Deus só aceita o nosso melhor. A nossa melhor oração, nosso melhor louvor, tem que ser de todo o coração. Isso implica em investimento de oração, dedicação, treinamento, preparação, oração, cursão, CTL. Davi deu o melhor. Davi foi um homem vencedor. Davi deu a melhor oferta, ele deu a melhor casa, Davi deu o melhor louvor. Na vida de Davi, todo o melhor era do Senhor. Nós estamos chegando já no final do ano, como passou rápido, né? Jesus, já estamos chegando em dezembro, amanhã já é dezembro. Amanhã assim, loguinho aqui, né?
Logo ali. Meu Deus. Os jovens falam graças a Deus. Os que passou de 40, assim que nem eu, falam Jesus, misericórdia. Como é rápido as coisas. Olha, queridos, deixa eu te falar uma coisa. No dia 31, nós fazemos o culto das primícias. Porque os primeiros minutos nós queremos oferecer para Deus. Todos os cultos são extremamente importantes. Todos os cultos são muito importantes. Mas o culto da virada, queridos, mostra em quem nós estamos colocando os primeiros. O primeiro minuto do ano. Os primeiros momentos do ano de 2020. Já estamos em 2020, está chegando. Então, você não pode faltar no culto das primícias. Porque isso mostra aonde você está colocando o seu coração. Mas tem gente que não coloca Deus em primeiro lugar. Tem gente que faz a obra de Deus de maneira relaxada. Jeremias diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Davi não. Davi, olha, tem um texto lá em 1 Samuel, no capítulo 16, que fala de tantas qualidades de Davi. Diz assim, ó, o cara toca bem, é forte, é valente, é um homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência. E ainda diz assim, e o Senhor é com ele. Eu acho que não tem nenhum homem de Deus que recebeu tantas qualificações como esse Davi. Não, o sujeito é bom, pode confiar nele. O cara faz, e quando ele faz, ele toca bem. O cara faz bem feito, pode confiar que ele faz bem feito. O sujeito é um bom crente, não pode confiar. Chega, em nome de Jesus. Como tem cristão que dão calote, compra e não paga, sabe, não é fiel naquilo que fala, não é verdadeiro. Mas Davi não, Davi diz assim, o cara é um bom crente, ele é um bom homem de Deus, pode confiar nele, ele é um bom marido, pode confiar, ele é um bom marido, pode confiar, ele é um bom amigo, pode confiar, ele é um bom pai, ele é um bom líder, está sempre buscando fazer o que é melhor para o Senhor. Mas às vezes nós achamos que não é para Deus. Pode fazer, né? Vamos fazer assim, tá bom assim. Não está não, só serve para Deus o que é o melhor. O Senhor está em busca daqueles que fazem bem feito, que faz o melhor. Um outro momento na vida de Saul, que ele desobedeceu, foi quando o Senhor disse para ele destruir tudo dos amalequitas, não sobrasse nada, nem os animais, não era para trazer nada. Os amalequitas, quando Israel saiu do Egito, eles é da descendência de Esaú, Amaleque foi neto, me parece, neto de Esaú. Quando eles saíram, eles armaram ciladas para o povo no deserto, por trás, pegaram aqueles que estavam cansados, foram soldados traiçoeiros. E Deus se irou com eles e diz, lá em Deuteronômio, não sei, no capítulo, acho que 24, 20 alguma coisa, o Senhor diz que riscarias os amalequitas da terra. E ele escolhe Saul para fazer isso. Ele diz para Saul, você vai e não sobre nada. Mas sabe o que Saul fez? Ele escolheu o melhor. O Senhor falou para ele, acaba com tudo, não sobra nada. Deus amaldiçoou os amalequitas. E usa Saul para executar a maldição de Deus. Mas Saul escolhe os melhores animais e salva o rei Agag. Quando o Senhor viu isso, o Senhor disse para ele, olha, o melhor é obedecer do que o que sacrificar. Saul não foi obediente, Saul não obedeceu a Deus. A rebeldia, a Bíblia diz que é como pecado de feitiçaria. Tem gente fazendo macumba quando não obedece a Deus. O texto diz que o Senhor se arrependeu de levantar Saul como rei. Não é que Deus foi pego de surpresa, não. Nossa, não sabia que Saul ia fazer isso. Não, o significado do texto não é isso. O significado do texto é que Deus desaprovou Saul, por causa das atitudes de Saul, independente de querer fazer do meu jeito, de querer fazer da minha maneira. Não, com Deus não é assim. Sabe, eu posso até ser salvo, mas com Deus, para que eu possa vencer, eu tenho que fazer do modelo que Ele tem ensinado, da maneira que Ele falou, do jeito que Deus falou para fazer. Segunda coisa que tinha na vida de Saul, porque ele não foi um vencedor.
Segunda coisa é a mentira. Diga comigo, segunda coisa, a mentira. Saul mentiu para Samuel, quando ele diz que temeu o povo. Saul era um déspota, ele não temia ninguém. Ele não fez isso porque temeu o povo, é porque ele é mentiroso. Ele era um mentiroso. Efésios capítulo 4, verso 25 diz: fala a verdade, somente a verdade. Efésios no mesmo capítulo 4, verso 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quer ser um vencedor? Fale a verdade. Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo, foram fulminados. Não é que você é obrigado a dar, não. Eles queriam enganar o povo, enganar o Espírito Santo, mentindo. Olha o que tem de gente mentindo. Não, é só uma mentirinha assim, um negocinho assim. Não é nada não, é só uma coisinha à toa. O pai da mentira é o diabo. O homem de Deus vencedor, a mulher de Deus vencedor, fala sempre a verdade. Somos sinceros e somos verdadeiros. Saul não foi. Saul foi mentiroso. E por isso, não foi vencedor. Perdeu. Terceira coisa. Covarde. Terceira coisa foi a covardia de Saul. Diga comigo, a terceira coisa é a covardia. Saul foi covarde. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 8, diz que os covardes serão lançados no lago de fogo. Os covardes vão ser lançados no lago de fogo. O Senhor diz para Josué: ser forte e corajoso. Saul foi covarde quando Golias apareceu no meio do arraial, desafiando o povo de Israel, para quem enfrentasse ele. Quem tinha que enfrentar era Saul. Saul pipocou, ficou com medo, covarde. E se ele tivesse, ele era o rei, e se ele tivesse ido, Deus o teria livrado, Deus o teria abençoado. Mas ele ficou com medo. Ele ficou com medo e não foi, se acovardou. Deus era com ele. Se tem que derrubar um Golias, não mande outro. Se tem um Golias na sua vida para ser derrubado, é você que tem que enfrentá-lo. É você que tem que derrubá-lo. Mas tem muito crente, tem muitos irmãos que fogem das responsabilidades. Não vai. Quantas vezes, agora na nossa multiplicação, conversando com alguns pastores, com alguns líderes, quantos irmãos estão prontos para se liderar? Olha, essa questão de liderar, eu tenho falado isso para os irmãos, essa foi a primeira ordem de Deus dada ao homem. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, o Senhor falou assim: olha, você vai ter domínio, você vai ter controle de tudo, eu vou te dar o domínio sobre tudo na terra. Sabe, a autoridade Deus deu ao homem para multiplicar, para governar, para dominar. Mas sabe o que aconteceu? O pecado entrou e o homem perdeu esse domínio, perdeu o governo. Meu Deus do céu, quantos homens frouxos, sabe, não tem domínio, não tem governo. E eu falo sempre isso. Eu estou tão encantado com essa visão, sou tão encantado com a vida da igreja, porque a vida da igreja resgata isso. Sabe, os homens, não é culpa sua, não estou culpando ninguém, não estou querendo agredir ninguém, mas o diabo, o sistema, o mundo tem detonado a vida dos líderes, sabe, não tem mais líderes, cadê os líderes? Sabe, o mundo sufoca os líderes, e a maneira mais poderosa, a maneira mais tremenda e mais rápida de resgatar isso, é quando ele se levanta como líder de célula. Como é benção. Sabe, ele começa a entender que ele foi chamado para governar, para liderar, e ele começa a liderar, às vezes poucas pessoas, às vezes ele nem pensa, nem tem dimensão da importância do valor que é isso, sabe, mas aí chega lá na célula, na hora de multiplicar a célula, tem um líder lá que está pronto, você está pronto, meu irmão, quantos irmãos estão aqui, estão na célula, estão prontos, mas tem medo na hora que fala, você vai ser líder, não me põe para orar não me põe para fazer isso não. Tem um irmão, estava compartilhando comigo,
Ele largou de ir para a cela, porque na cela quase sempre pedia ele para orar pelo lanche. Ele fala: pastor, eu não vou mais na cela. Por quê? É porque me pede para orar pelo lanche. Aí eu falei: por que você não ora? Porque eu fico tremendo. Olha o medo. Medo. Sabe? Medo. Quantos estão fugindo de liderar uma célula? Quantos estão fugindo de ser um anfitrião? Ah, mas isso é muito difícil. Ah, não, eu não dou conta disso não. Dá muito trabalho. Manda outro. Escolhe outro. E a preguiça? Eu não sei, esse demônio da preguiça é uma praga. Sabe, porque o que tem de gente preguiçoso, com preguiça, o sujeito não levanta, não reage, não anda. Não, olha, tem uma vontade enfraquecida no meio do povo. Não é só do povo da igreja, não. No meio da população, no meio do povo. Sabe, não tem garra. Vou fazer bem feito. Para aí, não, mas uma preguiça. Não, pede outro. Manda outro. Vai outro. E aí, a coroa passa. Você perde a coroa, você perde a recompensa, porque o Golias é para você. Aí você manda outro. Você manda outro no seu lugar. Se tem Golias na igreja para ser derrubada, é comigo mesmo. Pode deixar que eu vou. Mas você vai comigo também. Nós vamos juntos, amém? Porque o que tem de Golias para ser derrubado, irmãos do céu, misericórdia. Mas pode fazer uma fila aí. Se vier de monte também, não pode vir. Vai ser morto, vai derrubar, vai cair em nome de Jesus. Porque nós vamos enfrentar com as armas que o Senhor nos deu. Não é com a sua arma, não é com a sua força, não é com a sua capacidade. Não vamos intimidar. Não vamos intimidar, não se intimida. Não se intimida diante das lutas, diante dos problemas. Não vamos passar a glória para outro. O Senhor passou para nós. O Senhor passou para você. O Senhor tem chamado você. É você que Ele escolheu, é você que Ele chamou. Há uma multidão lá fora a ser conquistada. Há uma multidão de vidas destroçadas, arrebentadas, precisando de ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de salvação, uma palavra de vida. Quantas vidas ainda estão lá fora? Graças a Deus, porque um dia alguém, sabe, enfrentou o valente e foi pregar para mim. Insistiu, porque a minha vida foi salva, porque houve um valente que foi lá, que não desistiu. Quantas pessoas estão lá fora, precisando de homens e mulheres valentes, que não se intimida com os Golias, com os gigantes, não é preguiçoso, levanta e fala: não, se tem que pregar a palavra, se tem que salvar, Deus vai usar a mim. Porque o inimigo parece ser forte, parece ser poderoso, mas nós não vamos nos intimidar, amém? Nós vamos responder com as pedras que o Senhor nos deu, e o Golias vai cair em nome de Jesus. Não vamos perder a coroa, não vamos perder a recompensa. Vai haver um dia, a palavra de Deus diz, vai haver um dia, quando o Senhor vier buscar a igreja, Ele vai dar a recompensa para cada um, a recompensa conforme as suas obras realizadas em Cristo. Aquilo que é para nós, somos nós que vamos conquistar, é você que vai conquistar. Saul teve muitos resultados bons, mas não foi um vencedor. Não foi um vencedor. Davi não, pelo contrário, Davi era homem valente. Já pensou no azar que o Golias deu naquele dia que Davi foi no campo de batalha? Se Davi não tivesse sido lá, essa história não estaria sendo contada hoje. Mas Golias deu um tremendo azar no dia que Davi foi no campo de batalha. O diabo está levantando na sua casa, no meio da sua família. O diabo está levantando na sua cidade, lá na sua cela, lá no seu bairro. Ele deu um azar, porque você está lá. Você é um homem valente, você é uma mulher valente. O diabo é forte, mas você é valente. Nós somos mais que vencedor. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. O que tem de crente medroso, meu Deus do céu. O que tem de crente supersticioso. O sujeito
veste de crente. Quem olha, fala, quem vê, pensa. Mas o sujeito não pode passar debaixo de uma escada. Não, eu já passei debaixo. Quebrou o espelho, 7 anos de azar. Um gato preto. Ai, meu Deus, não precisa nem ser preto, basta ser pardo, já treme tudo. Ei, o que é isso? Para com isso. O sapato está virado, eu não sei o que, cheio de superstição. Não, que coisa maluca é essa? 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 17, diz: o Senhor não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de coragem, de ousadia. Diga aleluia. Naqueles dias que Golias estava no campo, a Bíblia diz que foi 40 dias. 40 dias que ele ficou desafiando o povo, o soldado de Israel. Olha, é muito importante você entender isso. O que te vai fazer valente não é a sua capacidade. O que te vai fazer valente não é a sua força física. O que te vai fazer valente, aleluia, olha para mim, o que vai te fazer valente não é a sua competência, não é a sua força. Não, nós não vamos na nossa força. O que te vai fazer valente é o Senhor, é Ele. Saul tinha tudo isso. Ele tinha uma posição, tinha um nome, era rei, mas era frouxo. Era frouxo. Davi, ele diz: eu vou contra o Golias, mas eu não vou na minha força. A Bíblia diz: Golias, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje eu vou arrancar a sua cabeça para a glória do Deus de Israel. Davi confiava no Senhor. Ele não era na força dele, não era na competência dele. Se colocasse os dois no ringue, quem apostava em Davi? Ninguém. Era 100 contra 1. Davi dava no umbigo de Saul, de Golias. Era um menino perto dele. Mas ele foi na força do Senhor. O que tem de crente, que o diabo, que o inimigo tem atemorizado. Tem muitos crentes que estão amedrontados com as ameaças do inimigo. Está na hora de você dizer para. Está na hora de você dizer: ei, Golias, chegou a sua vez. Não aceita. Enfrenta-os em nome do Senhor dos Exércitos. Nós somos um povo valente. Diga aleluia. Porque o Senhor não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder e de ousadia. Diga como Gideão, que se coloca na presença do Senhor e diz: os filisteus estavam fazendo a festa, e Gideão estava escondido dentro de uma caverna, e o Senhor chama ele e fala assim: sai daí, homem valente, sai daí, homem valente. Ele olha e fala assim: quem que é o valente aqui? Quem que o Senhor está falando? É você, Gideão, e é você que vai livrar o povo da mão dos filisteus. Aí sabe o que ele diz? Sabe o que ele fala? Ele fala: ok, eu vou, mas eu vou na força do meu Senhor. Eu vou na força do meu Senhor, é na força dele, é que nós vamos vencer. Quarta coisa, temor. Saul não temeu a Deus. Diga comigo, quarta coisa, falta de temor. Saul não teve temor a Deus, não teve temor nenhum a Deus. Davi foi um homem temente a Deus, mas Saul não temia a Deus. Quando o profeta Natã chegou para Davi e disse para ele: olha, eu quero te contar uma história. Um homem muito rico, de uma fazenda muito rica, que tinha muitas ovelhas, e tinha um vizinho dele, que tinha uma única ovelha, que era uma ovelha de criação, era uma ovelha que era cuidada muito pobre, só tinha uma ovelha. E aí, o vizinho muito rico, chegou visita na casa dele, o que ele fez? Ele foi lá na fazenda vizinha, que só tinha uma única ovelha, foi lá e tomou a ovelha e matou e serviu para os seus convidados. Davi diz assim: quem é esse que fez isso? Tão certo como vive o Senhor, que esse vai morrer. Aí Natã olha para Davi e diz assim: eu vou te contar quem é esse tirano cruel. É você, Davi. É você que é esse tirano cruel. Você poderia ter como rei todas as mulheres de Israel, mas você escolheu uma mulher casada, você escolheu uma mulher de outro, e ainda mata o marido dela. Sabe o que Davi fez?
Ele não ficou se justificando, não. Ele não ficou ali. Ele clamou diante de Deus por misericórdia. De fato eu errei. Que o Senhor não impute a mim a minha culpa e o meu erro. Mas Saul não teve temor de Deus. Quando Samuel o confronta porque ele errou, você falhou. Eu falei para você esperar. Você acha que ele pediu perdão? Sabe que falou, nossa, Samuel, me perdoa. Fala para Deus ter misericórdia. Eu errei, eu falhei. Não, ele não fez isso não. Ele ficou justificando, dando desculpa. Não, o que tem de crente dando desculpa. Não, sabe o que é? Sabe, falta pedir perdão. Eu acho lindo quando os irmãos vêm do encontro, e acontece isso sempre nos nossos encontros, já viu? Como os irmãos fazem, as coisas, isso toca o meu coração, porque é o rapaz que sobe aqui na frente e fala assim, quero dizer para minha família, me desculpa, me perdoa, eu errei. Sabe, esse é o coração de quem vence, é o coração que sabe que é incapaz de vencer, que sabe que é incapaz de vencer os Golias, e que ele precisa de se humilhar diante de Deus, e reconhecer. Saul não reconheceu, ele ficou dando desculpa, não, sabe o que é? O povo que me impressionou, é o povo, já viu como que as pessoas sempre têm uma desculpa? É a coisa mais rara do mundo, é você falar para alguém que ele está errado, e ele falar assim, eu estou errado mesmo, me desculpa. Como é complicado isso, a gente está sempre querendo dar desculpa. Ficou dando desculpa do seu pecado. Lá em Levítico, no capítulo 10, tem uma história de dois jovens, Nadab e Abiú, que queriam fazer a obra de Deus sem temor, não tinha temor diante de Deus. Foram levar fogo estranho, e a Bíblia diz que eles foram fulminados diante de Deus. Morreram diante de Deus, porque não tiveram temor diante de Deus. Sabe, faz as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tem muitos Sauls, crente, bom de Bíblia, sabe tudo de Bíblia, mas não tem temor, falta temor diante de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, sem temor, não vence. Não venceremos sem o temor a Deus. Não brinque com Deus, não brinque com as coisas de Deus, não brinca em servir a Deus. Quantos crentes, quantos irmãos, falta temor do Senhor, em falar em nome do Senhor. Sabe quem são os que permanecem até o fim? São aqueles que temem ao Senhor. O temor pode te levar a ser um vencedor. Teme ao Senhor. Temor em fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Temor em falar que Deus falou quando Deus não falou. Já vi muitos irmãos falam dessa maneira, não, fala de maneira leviana, não, Deus falou comigo, Deus falou assim, quando Deus não falou nada. Brinca com as coisas de Deus. Falta temor. E aí quando não tem temor e começa a falar em nome de Deus, Deus falou para mim fazer desse jeito, Deus falou, quando Deus não falou coisa alguma. E quando nós fazemos assim, nós ficamos indiferentes às coisas de Deus, perde o temor, entra em indiferença, e não tem sentimento pior do que a indiferença. Diga amém. Quinta coisa e última coisa que faltou na vida de Saul foi a santificação. Diga comigo, quinta coisa, falta de santificação. Saul não viveu uma vida de santificação. Lá em Hebreus 12, verso 14, diz que sem santificação não veremos o Senhor. Santificação. Saul, na hora das adversidades, ele buscou a Deus, ele dependeu de Deus. Lá no começo. Mas lá na frente, quando ele teve outras adversidades, o que ele fez? Ele foi procurar uma bruxa que fazia necromancia. Perdeu o temor de Deus. Como que o cara faz isso? Sabe, um homem de Deus que viu as coisas de Deus, foi escolhido por Deus, abençoado por Deus. Aí depois, lá na hora da adversidade, o cara foi buscar uma bruxa e ainda falou em nome do Senhor. O que tem de crente que mente, que jura, eu juro por Deus, juro por Deus.
para se desculpar, para alcançar objetivos carnais. Que tem de gente falando em nome do Senhor quando o Senhor não falou. Não, falta temor. Saul teve uma experiência com Deus, mas ele não conheceu a Deus. Ele experimentou coisas de Deus, mas ele não conheceu o Deus verdadeiro. Não conheceu. Porque se seus olhos abrirem, se você tiver uma experiência com Deus, vai haver temor diante de Deus. Eu tenho muita dificuldade com aqueles que são supostos crentes, que depois de se converteu, você olha para a vida deles e não tem nada transformado, não tem mudança nenhuma, sabe? Não, eu agora sou crente, eu agora batizei, conheci o Senhor, e você olha para ele, sabe, continua com as mesmas coisas, com as mesmas mentiras, com o mesmo, sabe, aquele jeito de querer enganar, de querer levar vantagem, de sempre dar desculpa, sabe? Ou você não se converteu, ou você não é um vencedor. Porque ninguém que tem um encontro com Deus, que tem uma experiência com Deus, a vida dele nunca mais será a mesma. Essa é uma frase que eu uso em todos os encontros. Todos os encontros eu falo essa frase. Eu falo para ela, para as pessoas: ninguém que vem para esse encontro, ninguém que passa pelo encontro, que tem uma experiência com Deus, não tem nenhum que a vida dele continua do mesmo jeito. Se a sua vida continua do mesmo jeito, você é crente, mas continua com as mesmas atitudes erradas, com as mesmas coisas erradas, você está enganado. Você se enganou. Volte para a cruz. Volte para o Senhor. Sabe, porque encontrar com Deus, a vida com Deus, ter revelação de quem Deus é, sabe, é claro que nós não somos santos pelo nosso esforço, pela nossa competência, canso de dizer isso, não é pela minha capacidade. É claro que essa santificação é em Deus, mas ela acontece sim, e precisa fazer parte da sua vida, sabe? Então, ser salvo, existe um preço. O preço da salvação não é você que paga, não foi você que pagou, foi o Senhor. Mas o preço de ser o vencedor, tem coisas que você tem que pagar no preço, tem coisas que é competência nossa, tem coisas que nós temos que fazer. Quando eu falo de pagar o preço da santificação, quero encerrar com isso. Todas as vezes que eu falo sobre o preço da santificação, eu lembro daquela historinha antiga, a história do porco e da galinha. A galinha teve uma grande ideia, falou para o porco: vamos servir a mesa do nosso Senhor? E o porco falou: oba, vamos fazer, vamos servir. Mas o que nós vamos fazer? A galinha falou: ovos mexidos com bacon. A galinha só faz um depósito, mas o porco tem que morrer. O porco tem que dar vida. Sabe, tem crente galinha, só tem oferecido para o Senhor aquilo que não custa nada. Não vai ser um vencedor, não vai chegar ao fim. E o meu convite hoje é para que nós sejamos o porco na mesa do Senhor. Sejamos aquele que dá a vida para o Senhor. Não há cristianismo se não for assim. Não há vencedor se não for assim. Eu quero dar a vida ao Senhor. Eu não faço isso com sacrifício, não. Não é sacrifício. Ai, meu Deus, como é difícil isso. Não, não é difícil. É a coisa mais fácil, é a mais simples que tem. O pastor Daniel deu um exemplo aqui na conferência, para os que estavam aqui, ouviu? Eu já ouvi isso antes, você também já ouviu. Ele deu um exemplo de quando ele está de jejum, que ele está com fome, qualquer prato ele come. Pode vir o que for, porque está com fome. Quando nós estamos com fome, mas quando você está saciado, você comeu, você se alimentou, você olha no prato e fala: não quero não. Pode ser o melhor prato, se você estiver com a barriga cheia, com o estômago cheio, você não quer comer. Sabe, tem gente que está vazio, mas tem gente que está cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Então quando eu estou cheio, não é um sacrifício. Ai, que vontade de pecar. Ai, meu Deus do céu, eu não vou pecar, eu vou dizer não. Não, não é assim. Não é assim que funciona, não. Quando eu estou cheio de Deus, eu olho para o pecado, eu falo assim: não quero. Não me desperta vontade. Não desperta em mim desejo. Porque eu estou cheio do Senhor.
Santificação é ser o bacon na mesa do Senhor. É vida e morte. É assim que funciona. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, para sermos crentes vencedores, para chegarmos no fim e dizer: completei a minha carreira, cheguei ao fim. Não permitir que essas coisas, de fazer a obra do Senhor de qualquer maneira, me impedisse de receber a coroa que foi me preparada. Porque tem muito crente que está feliz só pela salvação. Mas a Bíblia diz que vai haver choro quando você chegar lá e perceber que você não chegou ao fim, que você não foi um vencedor. Eu quero ser um vencedor. A minha oração para o Senhor é sempre essa: Senhor, não permita, me ajuda a não desviar de forma alguma da direção do Senhor. Santificação, temor a Deus, seja verdadeiro, seja valente, homens e mulheres de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar?